Agora a gente volta a falar de saúde porque a data de hoje, 3 de junho, é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 13% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos de idade sofrem com a obesidade. E com mais tempo em casa, por causa da quarentena, muitas mães, pais, para distrair os filhos, podem acabar oferecendo frituras, doces, aquelas besteiras, né, na questão alimentar que não fazem nada bem para a saúde. Pois é, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar pela internet com o doutor Eduardo Greco, que é médico gastrocirurgião. Boa tarde, doutor, nos ouve bem? Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, escuto vocês super bem, um prazer estar com vocês novamente, estou à disposição. O prazer é nosso e a gente começa perguntando quais são os principais riscos dessa obesidade infantil. Isso é importante, né? A gente passar para o pessoal em casa, hoje tem esse dia que é da conscientização em relação à obesidade infantil, que é um crescente no nosso país, a gente já atingindo hoje 13%, né, das crianças. Se você colocar adolescentes, né, e o sobrepeso, aquele que está só gordinho, a gente já bate aí 30% das nossas crianças e adolescentes. E é muito importante a gente passar essa conscientização para que as pessoas se preocupem, ao mesmo tempo, pela questão da pandemia. A obesidade foi colocada como um fator de risco, né, para o coronavírus, mas isso não está relacionado às crianças. Então, é uma boa notícia, né, dentro disso, a gente não gerar um desespero para a mãe que tem o filho fora do peso, obeso. A obesidade na criança não tem nada, nenhum estudo que mostre que vai ter um risco maior em relação a essa pandemia do coronavírus, porém, tem os riscos da saúde dessa criança e no futuro, essas crianças obesas, elas têm 75% mais de chances de se tornar um adulto obeso e aí passar por todos os riscos que a obesidade traz. Doutor Eduardo, a gente observa em alguns casos que os pais e as mães falam para as crianças, né, coma menos, mas lá no armário tem a bolacha, tem aqueles alimentos mais processados. Tudo começa também na compra no supermercado, né? Não ter esses tipos de alimento em casa pode ajudar. Exatamente, esse é o ponto fundamental. A obesidade, a gente sempre vai tratar 3 partes, né? A primeira e fundamental é a dieta. Então, em casa, a gente sempre, no consultório, quando a gente começa a receber essas crianças, eles vêm pelo motivo, o pai está incomodado, ou a criança, se já é um adolescente, já vem com a questão hoje, né, do bullying que tem na escola, não tira a camisa para praticar um esporte. E aí a gente tem que primeiro trabalhar a família. É como você bem disse, né? O alimento está ali. Então, é ensinar as crianças que não é só o reprocessado, não é só o doce, não é só o salgadinho. É claro que são crianças, vai ter um momento para isso, mas é muito importante que a gente consiga fazer com que essas crianças aprendam, né? Então, a gente precisa ensinar para eles, conversar, né? Mostrar conhecimento, experimentar junto. É importante que a família dê o exemplo, né? Os pais, não adianta pedir para o seu filho comer um brócolis, uma cenoura, se você não come. E também não dá para dar o alimento sem nada que tenha um atrativo. Então, sempre experimentar de uma maneira diferente, transformar um alimento em algo que a criança veja o prazer naquilo e começar a substituir aos poucos. Mais frutas em casa também, em vez de tanto doce. E, claro, no momento, no final de semana, um aniversário, vai comer chocolate, vai comer festa, mas não pode substituir só por esse tipo de alimentação. Agora, estamos durante uma pandemia, muitos em quarentena ainda, mas a gente tem mostrado aqui atividades do pessoal do esporte que ajudam, né, até a gente ter ideias para fazer em casa. Pode ser também o momento de começar, aproveitar esse momento, não para comer mais, comer errado, e sim para se readaptar a uma nova realidade de alimentação também? Perfeito. Esse é o momento das pessoas se conscientizarem, cuidarem da saúde, não só em relação a esse isolamento que é importante, o uso de máscaras, mas também cuidar da sua saúde na sua alimentação. Isso você vai dar o exemplo para o seu filho de ter uma alimentação mais saudável. Os alimentos estão aí, é só higienizar de uma forma adequada, dá para se alimentar de uma forma saudável. Dentro de casa, o que a gente está orientando, vem esse outro lado que você disse, que é o esporte e o lado emocional. Então, procure manter uma certa rotina. É importante, as crianças, tem pais que estão conseguindo manter atividades escolares com essas crianças, o pai que precisa fazer o home office, é importante ter o horário do café da manhã, o horário, né, do jantar, o horário do almoço, e nesses intervalos oferecer frutas para os seus filhos. Você mesmo disse, fazer um circuito em casa, levar ele lá na garagem,
para jogar um pouco de esporte. O esporte faz bem para as crianças. Para combater a obesidade, é importante que as crianças tenham atividade física. Nesse momento é mais difícil, mas você consegue uma caminhada, uma brincadeirinha, você com a sua família ali dentro da própria casa, afasta o sofá, né? Faz alguma atividade ali na sala de casa. Isso é importante levar para as pessoas nesse momento. Como os pais devem ficar em alerta e em qual momento, doutor? Porque a gente também pode imaginar que tem algumas famílias que têm aquele sentimento de negação, né? Não, isso não está acontecendo com meu filho, ele é fofinho, né? Eu queria que o doutor pontuasse essa questão do alerta, né? Em qual momento? Sim, isso é importante mesmo, porque tem muito disso e a gente vê que as pessoas não procuram uma ajuda médica na questão da obesidade, porque acha que é só aquilo, meu filho está fofinho, ou eu estou um pouquinho acima do meu peso, e a obesidade é uma doença. Então, os pais precisam tomar cuidado com isso. Não, aqui em casa está tudo em ordem. Então, precisa entender, a criança, né, até 9, 10 anos, ela não vai ter muito ela mesmo procurar. Então, é a família, ela tem que identificar nisso. Ela vai levar o filho no pediatra, e o pediatra hoje, existem tabelas, né? Desde que o nenenzinho nasce, tem uma tabela que o pediatra coloca se é menino ou menina, são tabelas diferentes, e coloca a idade, peso e altura nessa tabela. Por essa tabela faz uma curva. E aí essa curva, o pediatra sempre fala para a mãe, ó mãe, o seu filho está na altura certa, o peso está no peso certo, ou se o peso está abaixo ou o peso está acima. Se começa a ter essa sinalização, e é por isso importante buscar o médico, a família já precisa se preocupar. No caso do adolescente, o próprio adolescente, a família começa a perceber que ele fica mais retraído, não quer sair do quarto, tem vergonha de tirar a camisa numa praia. Então, é o momento da família identificar isso, se conscientizar e procurar ajuda médica, né? Hoje existem endócrinos infantis, nós trabalhamos com endoscopia, com tratamentos endoscópicos já para adolescentes, porque é um crescente